Olá, olá, eu sou Patrícia Lapoente, aqui de volta ao Coletiva Tendências, o podcast de coletiva.net. No episódio de hoje, conversei com Dreyson Queiroz, designer e sócio fundador da Clash. Na ocasião, conversamos sobre experiência de usuário. Então, fiquem com a nossa entrevista. E quem está aqui comigo hoje como convidado para conversar sobre algum tema que já saiu na revista Tendências é o designer e sócio da Clash, Dreyson Queiroz. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Veio aqui para conversar comigo sobre realidade aumentada. Antes da gente começar a falar sobre a nossa temática, eu queria pedir para te apresentar e contar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Então, eu trabalhei durante 15 anos dentro de agência de comunicação, na parte de criação. Hoje eu sou do conselho do clube de criação, sou sócio da Clash. A gente vem trabalhando com design de interações, desenvolvendo produtos e serviços antes de chegar na parte da agência de criar e de fazer todas as peças. Então, a gente vem fazendo bastante serviço e trabalhando com desenvolvimento, de pessoas, de ideias, de conhecimento. Então, a gente tem feito essas brincadeiras por aí. Tá certo, então. Bom, indo então para nossa temática da semana, queria ver contigo então, primeiro, para a gente entrar no assunto, o que é e como é que é produzida a realidade aumentada? Então, hoje se está trabalhando bastante sobre esse processo de realidade aumentada, realidade mistas, VRs. Ela começa, nos anos 90, por ali, ela já começa a ser desenvolvida dentro das universidades e de ter esse processo de trabalhar. E logo no início dos anos 2000 ali, a comunicação começa a trabalhar bem forte com ela, E aí a gente tem propagandas, por exemplo, da Doritos, onde tu tirava uma fotinho e conseguia ver os bichinhos se movimentando ali. Então, ela vem vindo, crescendo ainda, ela não chegou, acho, no potencial máximo que ela pode ter. E, então, ela vem se desenvolvendo e cada vez, com mais tecnologias, com mais estudos, ela vem se desenvolvendo dentro desse viés entre uso para a sociedade, como entrega, e também para a comunicação. Uhum. Concordas que entre a realidade virtual e o mundo real, a realidade virtual é mais próxima do universo tangível? Se tu for falar no nível do Sims, sim. Hoje tem pessoas que vivem muito mais numa realidade virtual não tão específica do tema, da realidade virtual, mas sim, a gente passa mais tempo dentro do WhatsApp, então praticamente a gente vive numa realidade virtual velada, Uhum. Mas tem bastante gente, assim, aqui no Brasil ainda não teve essa virada, mas Estados Unidos e Europa já tem pessoas que passam mais tempo dentro de uma realidade aumentada ou dentro de VRs, onde a vida deles praticamente é outra dentro desses mundos, Essa é uma tecnologia muito antiga, Taxas ali. Por que só agora começou a se popularizar? Eu acho que é muito por causa desse boom que deu na internet, A gente tem uma onda de informação, Não é nem de conhecimento, de informação, aonde o acesso ficou fácil, Então, várias pessoas estão conseguindo ter acessos principalmente aos óculos, Que antigamente era bem caro de ter um óculos de realidade. Então, hoje em dia, tu passa em qualquer loja, tu consegue uns R$50 ou até mesmo $2 ali, tu consegue ter um óculos e aí tu consegue explorar isso bem melhor, Uhum. E indo para essa área da comunicação, da publicidade, do marketing, como é que essa tecnologia pode ser aplicada? Então, hoje existe umas empresas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a Esfera, da Andrea, eles têm trabalhado com essa tecnologia, desde apresentações de como que eu vendo meu hotel, como que eu vendo meus pacotes de turismo, a medicina vem utilizando bastante, como que eu tenho aulas. E aí, a partir disso, a publicidade começa a se transformar, assim, olhar como que eu consigo inserir o meu produto dentro dessas realidades que está muito próximo da nossa realidade de vida, assim, tipo, esse programa agora dos médicos que eles estão fazendo no Einstein é fantástico, assim, porque existe propaganda e ela é super sutil, assim, onde tu tem produtos dentro da realidade aumentada que tu tá tendo aulas. Então eu acredito que a forma de fazer comunicação vai mudar muito com essas tecnologias. E citaste já esse caso, mas tem alguns outros exemplos aplicados na publicidade que seria interessante destacar? Eu acho que a base, assim, eu acho que
pessoal da Cubo fez um trabalho bem interessante, né, na década de 2000 e tal, onde saiu os primeiros, né, o Doritos e tal. Tem um elemento onde as pessoas estão utilizando bastante, que é lá em Rio Grande tem uma cervejaria e eles estão utilizando para as pessoas olharem como que é feita toda a cerveja, né? Então tu escolhe a tua cerveja, tipo de cerveja, e a realidade consegue mostrar como ela é feita e tal. Tem uma outra campanha que tá tendo agora, que eu não me lembro, mas é uma marca de leite, onde tá acontecendo, tu consegue ver toda a linha de produção do leite. Então, eu acho que essas ferramentas ajudam a comunicação para de fato mostrar a origem do produto, assim. E quais são os principais atrativos da realidade aumentada para publicidade, marketing, para comunicação? Hoje ele ajuda bastante, assim, apesar de a comunicação e o marketing não explorar tanto ainda as entregas disso, mas se tu for olhar as últimas premiações, principalmente Cannes e o Clube de Criação de São Paulo, tem bastante marcas utilizando isso, né? Então, eu acho que a gente ainda, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está ainda engatinhando ainda em relação a essas tecnologias novas, né, que estão vindo, tanto de realidade como outras. E quais são as vantagens dessa tecnologia para essas áreas? Então, hoje, se tu conseguir utilizar uma tecnologia de ponta, de VR, realidade aumentada, enfim, outras estão surgindo, ela ajuda muito a tecnologia a, de fato, aproximar o produto do cliente final. Hoje, muitas marcas não conseguem ainda conversar com o seu cliente ou ter, de fato, o seu cliente no centro do processo, né? Então, essas tecnologias, elas fazem uma aproximação mais rápida e mais assertiva para que melhore a comunicação e marketing, né? E há empecilhos e desvantagens para o uso dessa? Não, acho que não tem nenhum empecilho, assim. O único fato é entender como que a publicidade vai andar daqui nos próximos 5 anos. Eu vejo uma transformação gigante na forma de fazer comunicação. Tanto que os podcasts estão há muito tempo aí e agora que as pessoas estão utilizando muito, né? Então, a única forma que eu vejo é essa transformação, assim, a comunicação se modificando da forma que ela é feita e as tecnologias vão estar aí para apoiar a forma que ela tem a vir, assim. Essa tecnologia hoje é acessível ao grande público? Tu diz pra quem consome ela, sim. Hoje tu consegue, né? Porque nem eu tava falando, a gente consegue hoje comprar um óculos de realidade aumentada ou experimentar outras tecnologias, porque a internet hoje, tu abre a internet, tu compra, chega na tua casa e tu experimenta. E eu acho que é aí que a comunicação começa a se transformar, né? Porque as pessoas começam a ter experiências e testar produtos. Então hoje, por exemplo, tu vai fazer uma compra dentro de uma loja, vai comprar um tênis numa loja, tu consegue, se tu tiver com óculos, tu consegue testar o tênis, saber de onde ele veio, de onde ele vai. E outras tecnologias que estão vindo aí, hoje tu consegue dentro de uma loja fazer compras sem precisar comprar na loja, né? Então talvez seja uma transformação interessante. Pra gente finalizar essa primeira parte, pode ser ali em 5 anos, nessa área, quais são as tendências que tu acreditas para os próximos anos? Em relação à comunicação, Isso. Eu acho que ainda o fato do óculos, do óculos que o Google tinha lançado, o Glass, talvez venha muito forte. Ainda não virou ainda essa comunicação, mas talvez se comece a utilizar isso, os próprios devices, o relógio e outros, talvez a comunicação comece a olhar para isso. Mas a tendência mais forte que eu vejo hoje é as dos videogames. A comunicação feita pelo videogame, né? Hoje a gente tem uma tendência forte aí das pessoas ficarem muito tempo nos jogos. Então, tanto a Sony como a própria o Xbox e outros devices de videogames, eles têm, cada vez mais eles têm se experimentado como comunicação. Então, eu vejo uma grande tendência forte, assim, com olhar para os devices de jogos. Então tá bom, toda essa conversa com mais informações, pesquisas e especialistas, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Comunicação 2019. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revista. Ou quem preferir um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br, aí com seu nome e endereço que a gente envia o exemplar. Agora chegou a hora da gente conhecer um pouquinho também da Clash. E eu vou te fazer algumas perguntinhas sobre o teu trabalho, sobre a Clash. Bom, então um trabalho marcante. Na Clash, tem uma série esse ano, foi bem interessante, assim. Mas acredito que o último sempre é o mais marcante, né? A gente
fez um workshop falando de inovação da cidade, se conectando com a universidade, esse final de semana. Foi num catamarã, então foi bem interessante, assim, bem marcante. A gente não tinha recurso nenhum, não tinha estrutura nenhuma e acabou saindo um workshop bem marcante, bem interessante, assim, conectando a cidade com a universidade. Uhum. E um momento especial na tua carreira? Quando eu pedi demissão da agência de publicidade e propaganda. Esse foi um marco, assim. Eu realmente, de fato, investi em coisas que eu acredito e hoje eu faço o que eu acredito, assim. Então, DNA da Clash. Design de interações entre as pessoas. Como que a gente pega o conhecimento das pessoas e, de fato, amplifica eles para resolver problemas e soluções. E não chega com fórmulas prontas que nenhuma consultoria tradicional faz. Uhum. A maior conquista profissional? A maior conquista profissional... difícil, né? Mas a gente, na verdade, eu acho que todo fim de trabalho, quando a gente faz uma entrega e a gente olha assim, nosso parceiro, nosso cliente, enfim, quando ele agradece e diz que a gente fez uma diferença, eu acho que essa é a maior conquista, assim, pra gente. Pra gente finalizar, planos pro Futeus, pra Clash? Então, eu ainda tenho alguns projetos ainda que estão na minha linha de frente, e um é o Laboro, que trabalha, a gente tem uma pretensão de diminuir 1% do desemprego em Porto Alegre, através disso, de ressignificar o trabalho com as pessoas, então usar o nosso conhecimento para ajudar os desempregados. Então, esse é um plano pessoal meu. E a Clash tá no processo de crescimento, assim. A gente começou com um monte de jovens inquietos se movimentando e hoje a gente tá terminando nosso planejamento estratégico. Daqui a 2 anos a gente quer estar num nível grande e entregando trabalhos grandes, assim. Então, a gente tá nesses planos, assim. Certo, então. Obrigada, Dreyson. Eu que agradeço. Este foi o Coletiva Tendências desta semana. Elogios, críticas e sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail tendências@coletiva.com.br, além de acessarem as nossas redes sociais pelo @Coletiva Tendências. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.